coisa sobre IA generativa nos últimos 2 anos. Só que pouco a gente vê o quanto a inteligência artificial está nos afetando em um outro nível. Quando a gente olha para as organizações que vocês trabalham, estando num papel de liderança ou não, o quanto que isso está redesenhando ou o quanto a gente precisa redesenhar a forma como as nossas organizações estão estruturadas hoje, papéis, responsabilidades, processos. Muitas vezes a gente está plugando a IA em processos que já estão ali, existentes. Então, a gente está usando a IA sem mudar o processo, sendo que a gente precisa mudar um pouquinho essa perspectiva, que é cultural, por isso está associado à cultura analítica, que vai muito além de um uso, de uma adoção de uma ferramenta e de uma tecnologia, tá? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse assunto hoje e, obviamente, a gente vai falar dos 3 eventos que a gente vai ter nos próximos meses, mas esse, como eu disse, é a introdução, é o capítulo inicial do que a gente vai abordar de uma forma muito mais detalhada, mais próxima, porque nos eventos a gente também está ali presencial, hoje a gente está aqui online, mas é para gerar esse aquecimento, né? Talvez vocês já trazerem dúvidas, pontos de discussão, pontos de reflexão e começarem a pensar em como cada um aqui pode ser, de fato, um agente transformador e uma liderança de tudo isso que está acontecendo, né? Que está afetando todo mundo, a gente gostando ou não. Boa. Tu vai junto com a gente aqui, né, Ana, tá o Edu, né? Dá um oi pra galera aí, Edu, antes da gente começar com o conteúdo e antes da gente entrar no bate-papo aqui, dá um olá. A Ana falou primeiro aqui do evento falou dessa live que a gente está fazendo, abrindo o evento de São Paulo, que se chama ER, e o Edu está preparando o evento para o Rio de Janeiro, né, Edu? Até eu vi que o Cláudio Romano está com a gente, mas bom te ver por aqui também, cara, legal, e que espero te ver no Rio com a gente aí também, te encontrar no Rio. Mas, Edu, dá um oi para a galera aí primeiro. E aí, gente, tudo bom? Feliz de estar aqui nesse papo, tem muita coisa legal, estou estudando, como diria o pessoal do Sul, a full, né? Esse tema e o quanto a inteligência artificial está mudando as coisas, então muito bacana estar aqui. E espero não só o Cláudio do Rio no Rio, mas também espero que alguém se disponha a ir viajar e ver lá, porque a gente vai fazer um evento bem bacana, assim, e são 3 eventos, como a Ana já falou e o Capra já falou, mas eles são 3 eventos completamente diferentes, né, Capra? Não tem repetição de conteúdo, são conteúdos diferentes, são temas diferentes, para públicos diferentes, então, se você achar que tem um ou outro evento que pode, inclusive, contribuir para alguém que trabalha com você aí na empresa, também indica que eu acho que tem muita coisa bacana para acontecer aí. Até para a gente não ficar muito em cima da questão da divulgação, e falando dos eventos aqui, eu estou compartilhando com vocês o link aí, vocês podem entrar no site do Capra Institute, tem os 3 eventos logo de cara chegando lá, tá? Então, para quem se interessar nos eventos, porque a gente veio, obviamente, não é uma sessão de divulgação, é uma sessão de conteúdo aqui mesmo, a gente veio para um bate-papo. O Edu e a Ana são líderes aqui no Capra Institute, né? Nos coordenam projetos de transformação em organizações de todos os tipos e de representação bem significativa para a economia, não só nacional como internacional. E meu nome é Ricardo Capra, eu vou estar com vocês aqui também conduzindo essa questão do conteúdo, sou fundador do Capra Institute, e junto com a Edu e a Ana vamos fazer essa introdução aqui de uma reconfiguração organizacional, como a gente está falando. E eu acho que aqui, né, Ana, até começando isso, a gente vai fazer em forma de bate-papo, vou trazer alguns slides para ilustrar, mas a gente vai fazer muito em forma de bate-papo. E aqui eu acho que é importante uma marcação dentro do que a Ana trouxe. A gente desenhou etapas de uma transformação de uma organização e os eventos estão desenhados dessa maneira. Por isso que a gente falou dos eventos logo na entrada, porque a gente entende que tem uma revolução acontecendo, a gente entende que no meio dessa revolução tem os agentes, e a gente entende que tem uma necessidade de um novo modelo organizacional que a gente está chamando de AI-driven, né? Uma organização AI-driven. E aqui é importante que sempre que a gente está falando a palavra organização, ela tem um duplo sentido, né? A organização como empresa, instituição, corporação, seja uma instituição privada ou pública, aqui também tem todos os tipos,
mas também uma organização do trabalho, né? Como as pessoas se organizam dentro do espaço, como elas que é o próprio significado de organização. Então, só para fazer essa marcação também. E nesses 3 estágios, tá? A gente, primeiro, aqui nessa conversa, vai falar um pouco mais dessa questão da revolução, efetivamente, que está acontecendo, e vamos explorar um pouquinho mais essa questão aqui com vocês no dia de hoje. O Edu está preparando também uma segunda live que a gente vai falar um pouco de agentes, né? Depois a gente vai falar também das organizações AI-driven. Eu vou, Ana, se quiser complementar alguma coisa, eu vou compartilhar uma tela aqui, mas fica à vontade. Tranquilo. Pode compartilhar que a gente já entra na discussão, e é legal que os frameworks vão guiando bem, né, essa conversa que a gente vai ter aqui agora. Já estamos vendo sua tela. Já estão vendo, né? Eu só estava mexendo aqui para conseguir acompanhar, vendo vocês aqui também. Bom, a gente fez um estudo do Capra Institute, que está lá dentro do site, vocês conseguem acessar na nossa área de pesquisa lá, tá? Que olhava para a transformação que viria pós, vou chamar assim na nossa conversa, pós-dados, né? Eu tenho um movimento que acontece de data-driven, esse movimento cria novos produtos analíticos e passa a criar, inclusive, automação dos dados. Um dado em movimento se torna IA. E aí surge esse fenômeno que a gente entende hoje e consegue ver dentro do nosso ambiente corporativo e de gestão e de mudança de sociedade como um todo, obviamente, né? Que é a IA, mas para a gente que estuda esse movimento há tantos anos, aqui no Capra Institute já há 3 décadas quase, né? A gente observou todas as etapas dessa transformação. O que está acontecendo agora, ela é muito mais acelerada do que as outras, porque o movimento que a gente acompanhou previamente da transformação de dados nas organizações, ou seja, uma organização se preparar para ser data-driven, ela precisava criar uma infraestrutura de processo, arquitetura de dados, uma estrutura para funcionar o movimento. A gente não é que isso é dispensável hoje, é que hoje eu plugo uma ferramenta de AI direto numa área de negócio e não passo por essas etapas. A gente vai falar dos riscos disso, mas, de fato, eu conecto a minha tecnologia analítica diretamente no contexto. Então, a grande mudança aqui é que eu não tenho o tempo que eu tinha para preparar a organização para a mudança. A mudança está acontecendo. Porque antes a gente preparava um dashboard, eu tinha o tempo de preparar os usuários para aprender a consumir a informação do dashboard, a gente fazia um manual, tá? Tá aqui o dashboard, vocês vão consumir informação dessa maneira, e vocês vão... E hoje, esse tempo de preparar a organização para isso, ele é instantâneo. Quando a gente está falando dessa mudança organizacional, o que a gente percebe como primeira grande elemento de mudança, tá? Toda a execução de atividades dentro do processo organizacional teve uma ruptura. O jeito que a gente produzia e realizava qualquer atividade dentro do ambiente de trabalho mudou. E aqui, por atividade, tá, é uma distinção importante de uma função para uma tarefa. Tá? Vamos lá, dentro da empresa eu tenho uma pessoa de compras. Esta pessoa de compras realiza diversas tarefas relacionadas a compras na empresa. E eu estou fazendo essa distinção, tá? Porque a tarefa é o que está tendo o grande impacto, não necessariamente a função, pelo menos não nesse momento, como os vários estudos demonstram. Tá? A função do comprador, da pessoa de compras, né, nesse caso, ela continua lá. Mas as tarefas que essa pessoa realiza já não são mais as mesmas. Por quê? Porque antes, a partir de uma tarefa programada, eu tinha minhas reuniões com as pessoas ao meu redor, eu reunia as pessoas que trabalham comigo, eu fazia uma preparação dos dados para olhar a tarefa que a gente ia realizar, a gente executava a tarefa, ficava analisando a performance do humano que realizou essa tarefa e retirava aprendizados ali para executar novamente. Lembrando que aqui tinha 2 maneiras de eu executar a tarefa. Uma baseada em feeling, e aí eu não registrava nada dos dados que eu tinha aqui dentro desse fluxo, e outra baseada em dados, que aí criou esses artefatos analíticos e de dados que a gente tem dentro dos ambientes de negócio. Então, tudo que eu contei para vocês aqui, nessa primeira camada, ela basicamente passou por seres humanos que realizavam as tarefas, então eles usavam suas habilidades, seus recursos, suas tecnologias, para poder realizar as tarefas programadas dentro disso.
Então, a gente, durante essa fase de trabalho que a gente viveu até aqui, a capacidade crítica, o comportamento, a abordagem contextual, o julgamento moral, nossa capacidade de negociação de coisas complexas, a narrativa e a influência dentro de uma reunião, dentro de uma atividade que ia ser realizada, tinham grande peso. E os dados, eles eram recursos desses humanos realizando as atividades, as tarefas, nesse caso, como a gente está chamando aqui. Por que eu estou começando por aqui? Porque a grande mudança é que não tem mais nenhum indivíduo sozinho. Todos os indivíduos que realizam uma atividade hoje já contam com uma agência artificial dentro de suas atividades. Aí a gente vai dizer assim, Capra, não é todo mundo, tu está generalizando. Vamos lá, gente. Hoje, uma pessoa que está realizando uma atividade, uma tarefa dentro da empresa de vocês, ou da organização que vocês têm alguma ligação, ela, se tiver uma dúvida, ela vai fazer uma consulta como ela fazia antes no Google. Tá? Só que o Google, aqui só trazendo um exemplo, né? O Google vai trazer uma resposta já através do Gemini. Então, já vai trazer uma resposta usando uma IA que contextualiza e, na maioria das vezes, esse colaborador da empresa já não consulta a fonte. Ele não vai mais lá e clicar na fonte. Então, ele é diretamente afetado por um agente artificial. Ele estando dentro da corporação como um Copilot do Microsoft, como um Gemini do Workspace do Google que tu pluga dentro da empresa, como um chat, o OpenAI ativo dentro da corporação, não importa. Ou na mão do indivíduo, do usuário. O tomador de decisão da atividade está lá com seu smartphone, né? E ele mesmo consulta na hora que vai realizar a atividade e complementa o seu processo cognitivo. Então, esta revolução que a gente está falando aqui, a gente está chamando de revolução, ela é invisível. A gente não enxerga esse fluxo que a gente está mostrando aqui acontecendo, porque a gente está ainda gerenciando só esse pedaço da atividade. A gente, dentro do processo corporativo de gestão, a gente faz gestão sobre hora homem, né? Hora humano, né? Que é o correto, né? A gente chamava de hora homem até pouco tempo, né? Então, hora humano. A gente controla a performance do indivíduo, a gente faz gestão sobre as pessoas, recursos humanos têm gestão e visão sobre pessoas. E essa nova camada aqui, ela é invisível, ela não aparece na camada de gestão. Eu não faço gestão sobre o complemento da realização das atividades dos seres humanos. Não, mas eu faço gestão de TI. A gestão de TI, ela está olhando para infraestrutura, operação, produto, tá? E ela não está olhando para a realização da tarefa, até porque isso seria, nesse momento, uma confusão. Tá? O que eu estou contando para você é que, a partir de agora, essa interligação que acontece precisa ser mapeada. Para a gente fazer uma gestão numa era de IA, a gente precisa mapear esses fluxos de processo. Entender a arquitetura de decisão que envolve IA e o quanto envolve IA e de que maneira ele usa essa assistência de IA dentro do seu processo. E, a partir disso, criar um mapa contínuo enxergando o que está retroalimentando o quê. Porque hoje, uma grande parte do que está retroalimentando a tarefa da atividade da corporativa já está vindo da IA, ou de dados diretamente. E a gente não tem gestão sobre isso. A gente não monitora esse impacto na gestão. Isto que a gente está conversando aqui é esse novo fluxo organizacional. Um ambiente onde a gente tem aqui uma organização que tem multi-agentes trabalhando, agentes humanos e agentes artificiais. E aqui eu não estou nem falando ainda da gestão agêntica, tá? Eu até tenho um ponto específico que eu vou tratar para isso. Aqui eu ainda estou tratando a IA como assistente. Tá? Então, aqui o agente artificial é uma agência artificial. Tá? Eu tenho uma relação de usar recursos artificiais, dados e tecnologias de automação para complementar minha tarefa. Bom, esse era o primeiro frame que eu queria trazer, Ana, e aí, obviamente, aqui a gente abre o papo. Né? Então, vamos lá. Eu até queria começar contigo, Ana, esse papo, porque eu acho que a gente está vivendo isso dentro de organizações diretamente nesse momento. Né? A gente vive isso dentro de grandes organizações, e essas grandes organizações estão tentando se reorganizar nesse fluxo. Porém, a gente está percebendo que é uma camada invisível mesmo, né? Não se tem noção de quantas pessoas estão utilizando esses assistentes e em que maneira dentro do seu processo corporativo. O processo não está mapeado, né, Ana? Conta alguns casos, conta um pouco para a gente aqui,
dessa questão da relação da revolução invisível, né? Boa, eu acho que para a gente começar, tem 2 pontos importantes que eu queria trazer. O primeiro deles é reforçar muito o que você trouxe sobre essa camada invisível, principalmente para aqueles que, eu não tenho um agente. É porque a gente tem pessoas, e até dentro de uma organização, o uso é muito diferente, porque a maturidade é muito diferente. Então, óbvio que vão ter organizações que sim, estão construindo seus próprios agentes, etc. Vão ter áreas, organizações e pessoas que ainda estão no uso diferente, no uso inicial. E eu acho que para quem... Então, primeiro, é tirar da perspectiva de, mas eu não tenho agente nenhum dentro da minha empresa. Então, esse é um assunto que, para mim, não me incomoda agora. Não é verdade, né? Que você acabou de trazer. Qualquer todos nós estamos sendo influenciados pelos outputs da IA. Seja a pesquisa que eu faço no Google, seja qualquer coisa que eu estou fazendo, eu estou recebendo algo que é uma saída, um produto de uma inteligência artificial. E pior ainda, o caso que eu não sei que aquilo vem de uma IA, então eu acho mais perigoso ainda os casos em que isso ainda não foi mapeado. O segundo ponto, que já é pensando, né, trazendo um pouquinho essa perspectiva de como que isso está hoje dentro das empresas e o que a gente tem visto de organização e de estruturação, é óbvio que está todo mundo tentando entender, né? A gente está vivendo essa revolução em tempo real, então é muito diferente de quando a gente estuda um fenômeno que já aconteceu e consegue ter muito mais dados e informações para relatar. Então, acho que a primeira coisa é tá todo mundo aprendendo, né, e fazendo junto. Então, não tem certo nem errado, porque frequentemente a gente é perguntado, né, sobre, mas qual é a melhor forma? Como fazer isso do melhor jeito? Querendo muito uma receita de bolo, que por vezes é difícil, né, a gente encontrar essa melhor receita. Mas, de fato, são poucas as organizações, acho que assim, a gente conta, às vezes, numa mão, que estão olhando para essa revolução nesse sentido de mudança de processos, revisão de processos, papéis e responsabilidades. Hoje, quando a gente olha para a realidade das empresas, tá todo mundo, e aqui eu estou generalizando, todo mundo sabe quantas licenças de Copilot, de Gemini tem na minha empresa. Eu sei quantos usuários têm acesso à ferramenta, eu sei quantos usuários estão utilizando de fato, né, porque acesso e uso são métricas diferentes. Eu sei, dentro das IAs que são registradas ali dentro da empresa, né, os produtos que, enfim, vão passar por uma sequência de desenvolvimento que são oficiais. Ok. Isso até pegando uma empresa que já tem suas próprias IAs, uma parte mais desenvolvida. Mas eu não sei o como o usuário está fazendo isso. Eu não sei o que ele está fazendo isso. Então, eu sei que o Edu tem os agentes dele. O Edu tem várias IAs, tem os agentes dele. Mas eu não sei o que ele está fazendo, como ele está programando, qual que é o passo a passo dessa tarefa. O que essa IA está programada para fazer? Qual que é o passo 1, 2, 3, 4, 5 que o Edu está passando para essa IA realizar? Então, assim, hoje a gente não vê as organizações pensando nisso e realmente se estruturando para isso, né? Peraí, deixa eu olhar além do quantitativo de quantos usuários estão usando, porque é muito bonito eu reportar que 100% da minha organização está utilizando a IA generativa, mas eu acho que isso vai até de encontro às inúmeras pesquisas que a gente tem visto também em relatórios de mercado, que falam que não estão vendo retorno, que estão investindo horrores em projetos de IA, mas que ainda não se tem o valor esperado. Talvez muitas das vezes porque eu não esteja entendendo essa tarefa e decifrando o que está ali, né? Mas o que tem nessa tarefa? O quanto essa tarefa está relacionada ao objetivo estratégico da empresa, às suas próprias metas. Então, eu acho que ainda é uma conversa muito nova e que a gente precisa preparar, né, as organizações e as lideranças para estarem prontas para isso. A gente vê um pouquinho China, né, mais à frente, fazendo de fato esse controle ali da tarefa, né, tem até ferramentas específicas que foram desenvolvidas para acompanhar isso, mas a gente pode se esbarrar também um pouco naquele sentimento de substituição, né?
Porque uma coisa é falar que eu estou usando, outra coisa é a pessoa entender ali o passo a passo da tarefa que eu sou executado. E aí? Então, a gente pode se esbarrar aqui em várias coisas, né? Eu até vou compartilhar aqui, Ana, o estudo. Deixei para vocês aqui, gente, quem quiser ver, esse estudo está completo. Eu mostrei o frame final aqui do estudo, né? Que a gente tem um estudo que foi publicado no laboratório da Ana, de Analytical Thinking. A gente observou toda a relação das organizações analíticas, né? E esse estudo termina exatamente com esse frame que eu estava contando, que a gente abriu para vocês aqui, tá, gente? Então, só para deixar também o material disponível aqui como apoio. E eu queria até pegar esse ponto que tu deixou ficando aqui, Ana, e trazer para o Edu, porque, Edu, a gente tem um fluxo aqui de trabalho no Instituto, quando a gente está ajudando uma organização no processo de transformação, que a gente chama do Hack Day. Algumas pessoas já viveram, acho que o Cláudio já teve conosco uma oportunidade, que a gente hackeia o processo de tomada de decisão. Quando a gente hackeia o processo de tomada de decisão, geralmente o nosso output é um produto de dados. Então, um dashboard, um algoritmo, um sistema automatizado, algo que vai fazer o dado trazer uma informação para apoiar um processo decisório. Os nossos últimos Hack Days estão resultando numa coisa diferente. E tu está vivendo isso dentro de organizações porque está caindo dentro de um modelo de assistentes e agentes. Conta um pouco para a gente dessa mudança da demanda na gestão, porque lembrando que aqui, gente, a gente está acostumado a lidar com a gestão, a tomada de decisão e, a partir disso, entender onde entra esse fluxo de informação e altera o negócio. Né? E ao mapear isso, a gente está vendo uma mudança na própria demanda, né, Edu? Conta um pouco aqui para a gente. Legal. Na verdade, é interessante, né, porque a Ana trouxe a questão de a inteligência artificial está aí já, as pessoas já estão usando, e muitas vezes a gente não sabe o que ou como elas estão usando. Principalmente quando a gente começa a falar das novas gerações que já nasceram com a IA e que já estão entrando no mercado de trabalho usando, e às vezes elas não estão esperando todo o processo de governança normal que a gente via que quando começou os processos e os projetos de produtos de dados, né? Vamos colocar um dashboard aqui, vamos fazer uma análise, etc. O que aconteceu foi que não tinha governança de dados e tal. E aí, logo, isso virou um problema, todo mundo começou a colocar governança e tentar organizar a casa, etc. Com os agentes, o meu sentimento dentro das organizações é que elas falam assim, não, a gente não pode deixar escapar e acontecer a mesma coisa que aconteceu com os produtos de dados. Vamos colocar governança. E aí elas têm dois caminhos possíveis. Ou elas começam com a governança e vão travando a implementação da IA e atrasando o processo. O que elas não percebem é que tem alguém por trás que está usando independente, ou elas liberam e não sabem muito bem nem como organizar essa história. E a coisa interessante quando a gente olha para a forma que as demandas vêm é que elas vêm muito ainda como uma demanda de automação, de automatizar processos e coisas, e num primeiro momento, inclusive em alguns casos, automação ou substituição de pessoas, né? E a gente já começou a mostrar que não, que você vai automatizar tarefas e não pessoas. O problema é que nessa história toda, quando você começa a automatizar as tarefas, primeiro, você tem que cuidar porque o processo é novo, e se você tentar automatizar no processo antigo, você só está fazendo mais rápido as mesmas coisas que você sempre fez. E às vezes você tem muita oportunidade de melhoria nesse processo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a partir do momento que você automatiza algumas tarefas, tem gente que tem medo, né? Vamos dizer assim, que a IA vai substituir a gente e tudo mais, e acho que tem vários estudos já que mostram que, assim, está longe disso acontecer efetivamente,
né? Substituir uma pessoa ali dentro. O problema é que as tarefas que foram automatizadas deixaram de ser feitas por aquela pessoa. Quem está arrumando novas tarefas para aquela pessoa? Ou reposicionando ou os cargos e salários, a estrutura organizacional da empresa? Quem está pensando nisso, né? Como que muda a estrutura? Vai ter um departamento que vai ser inteiro automatizado, as tarefas do departamento, mas que precisa fazer outra coisa dentro da empresa? Eu, pelo menos, não acredito que a gente está perto de uma substituição completa da pessoa, mas com certeza o que a pessoa faz ali dentro vai mudar. E aí eu acho que é onde os líderes e as pessoas precisam começar a pensar, precisam começar a discutir, precisam começar a criar planos para isso, né? Ô, Edu, eu vejo duas coisas também que nós dois vimos recentemente, frequentemente, com várias empresas. Óbvio que eu falei, né? Está todo mundo tentando se movimentar para organizar isso, mas não é da noite para o dia que vai conseguir, e a evolução está aí acontecendo sem a gente conseguir estar ali de igual para igual. Mas eu vejo também, assim, muitas organizações vendo essas coisas para o futuro, e esquecendo que para a gente construir esse futuro ou estar pronto para esse futuro, a gente precisa agir para agora. Então, quando a gente traz essas discussões, né, dentro de workshops, sessões específicas com os nossos clientes, é muito esse tipo de fala, né? A gente vai organizar, a gente vai preparar, a gente vai definir, e no a gente vai, assim, passou. Né? Então, a gente vai definir essas novas tarefas, a gente vai definir essas novas funções. Tá, mas você precisa começar a definir isso agora. E eu acho que muito vinculado a esse ponto é o querer fazer tudo de uma vez, e aí parece um desafio muito grande também. Então, óbvio que se eu olho que eu preciso reestruturar os meus processos, repensar os meus papéis e a distribuição disso tudo dentro de uma organização, é algo complexo. E daí é a mesma coisa quando eu tento fazer um único agente para fazer tudo, em vez de quebrar em partes menores, eu vejo dessa mesma forma também, sabe? Olha para o desafio como algo muito grande e esquece de vamos começar por um processo, vamos pegar uma atividade e aí a gente vai aprendendo, vamos pensar em quais são as novas habilidades que surgem e que são necessárias para a execução desta tarefa em específico. E a gente vai, né, colocando isso para rodar e ver como que vai ser. Então, eu vejo esses dois pontos acontecendo na história também, sabe? Vai ser no futuro, não é agora. E tem esse medo, acho que bloqueia, né? Quem está fazendo, às vezes, quer fazer tudo de uma vez, colocar tudo num agente só, e acaba ficando bloqueado, sabe? Paralisado, assim, por não dar conta. Eu queria pegar dois pontos que vocês falaram. Primeiro, assim, vocês citaram estudos, né, Ana e Edu, e aí eu queria só reforçar que a gente, a partir dessa tese da evolução da integração do indivíduo com o meio, o dado alterando o indivíduo, né, uma parte desses nossos estudos do Capra Institute, ele deu origem ao livro Híbridos, né, que eu lancei no final do ano passado. E aí, Ana, desafio para ti aí, como é que a gente vai fazer para as pessoas que estão conosco um sorteio? Vamos sortear para alguém que está com a gente um livro aí. Tá? Então, vamos só entender, a Ana ou o Edu aí podem pensar uma maneira da gente fazer esse sorteio aí enquanto a gente está aqui, tá, gente? Então, fiquem com a gente, resumindo, que a gente vai organizar aqui. Mas, então, avançando, tá, no conteúdo, a gente, no livro, a gente encerro ele falando do humano dado máquina, tá? Então, o HDM, que é o humano dado máquina. E a gente criou, inclusive, a gente trabalhou muito tempo com o índice da maturidade analítica, que a gente conhece como IMA, a gente ajudou a medir as organizações, e agora a gente tem trazido um índice do humano dado máquina, ou seja, o quanto essa intervenção altera o modelo de gestão, a forma de funcionar da organização. Então, só para compartilhar com vocês essa lógica, tá? A gente tem um instrumento dentro do Instituto, tá? Que mede exatamente essa questão da empresa, né? Ela mede o quanto essa interferência do humano dado máquina
modifica a relação da simetria cognitiva dos próprios indivíduos na corporação. Tá? Então, é uma maneira que a gente está monitorando a complexidade dos agentes dentro da corporação. Mas, como eu comentei, tá, gente, é só para demonstrar que isso está sendo, nesse momento, instrumentalizado. A gente está vendo um momento onde isso se torna parte das organizações e elas estão perguntando, tá, legal, né, mas me ajuda a medir esse negócio agora. Né? Então, mas o que eu queria até compartilhar com vocês como conteúdo aqui, deixa eu passar minha próxima tela aqui. Mais uma, aqui. Era esse ponto que o Edu deixou picando para a gente. Tá? O que acontece? O Edu falou assim, tá, eu não estou vendo uma reconfiguração do modelo de gestão dos indivíduos e das tarefas dentro do mesmo. Tem a conversa da governança, tem a conversa da gestão, mas isso não está acontecendo de maneira estruturada porque não dá tempo. E a gente mapeou essa mudança, tá, para entender o que precisa percorrer a inteligência artificial até que efetivamente ela se torne um agente no ambiente de trabalho. Tá? E quando a gente mapeou isso, a gente enxergou alguns níveis que a gente está desconsiderando dentro de uma evolução da inteligência artificial no ambiente de negócio. Tá? Obviamente, os que estão mais claros e que todo mundo está discutindo é a TI e negócios ativos para que a gente tenha agentes artificiais trabalhando dentro do ambiente corporativo. O RH, até agora, a gente não cita ele dentro do ambiente e a gente está colocando os agentes artificiais a trabalhar. Então, hoje, um atendimento da empresa de vocês via chat, via bot, que faz o atendimento inicial do consumidor, ele foi inserido ou pela área de TI ou pela área de negócios e ele não foi colocado a ler os valores da empresa. Então, ele não passou pelo RH para se adaptar à cultura organizacional. E além desse nível, etapas, áreas, né, que ele deveria vencer, tem uma segunda camada, que é a preparação desses agentes para o ambiente corporativo. Porque primeiro ele precisa passar por uma parametrização, né? A área de negócio vai ensinar contexto para ele, a área de tecnologia vai configurar, e como eu comentei, uma área de pessoas, recursos humanos, aqui trazendo para a área de recursos humanos, vai estar configurando para que ele tenha realmente os parâmetros que estejam dentro dos valores e ética da corporação. A segunda etapa vai passar pelo modelo de aprendizado desses agentes do processo corporativo. Tá? Então, que técnica eu vou colocar, e aqui técnica mesmo, de aprendizado de máquina, né? Quais são as questões da cultura que fazem esse agente evoluir e qual o contexto que ele vai ser colocado. Ele vai ser colocado somente em contextos que não envolvam risco de uma falha sistêmica lá na hora de ele responder para o usuário. Ele só atende no primeiro nível. Estou dando exemplos aqui. Além disso, a gente vai passar ainda por uma parte de supervisão, né? Quem é que controla a segurança desses agentes operando? Como é que é o feedback deles? E quem que está observando a operação deles dentro do ambiente de negócio? E, por último, não menos importante, a questão que vai estar ligada à autonomia, e que o Edu até traz como governança, que tá bom, ele está integrado no ambiente de... A TI conseguiu integrar ele no sistema como um todo, né? Ele tem agência dentro do ambiente corporativo, então eu faço gestão sobre ele, como um agente, né? E como é que eu mensuro a autonomia e a operação dele dentro do ambiente de negócio. E aí, só para fazer a marcação disso, tá? A gente teve... eu tive um papo com o CEO do iFood aqui num evento no Rio Grande do Sul, que a gente trouxe ele para falar, e convidou, o evento era o South Summit, e a gente foi um convidado nosso para o evento, e ele contou que o iFood, hoje, eles têm 9 mil agentes artificiais, nomeados, determinados, com tarefas específicas programadas para eles, e 8 mil agentes humanos. Então, eles já superaram a quantidade de agentes artificiais que eles têm com relação a agentes humanos. Precisamos lembrar, tá, gente, que aqui eu não estou considerando os entregadores, que isso é ecossistema. O core business do iFood, ele é produção de tecnologia, né? Então, só para a gente fazer essa relação. Mas, por fim, gente, imaginem a complexidade e o gap que a gente está deixando aqui na questão da gestão de multi-agentes. Porque todas essas etapas que eu comentei com vocês aqui, o humano passa.
o agente artificial não está passando por essas mesmas tarefas. Eu vou deixar na sequência aqui um artigo que conta exatamente essa lógica para vocês, vou dividir aqui com vocês, tá? Mas queria, aí começando pelo Edu, invertendo a nossa lógica aqui, né? Que tu comentasse um pouquinho, Edu, tu dissesse para a gente ter como é que tu enxerga isso dentro do fluxo de transformação da organização e da reconfiguração da organização. Capra, eu enxergo que o RH está perdido, assim, eu tenho visto o RH sendo amassado, literalmente, dentro das organizações. Recentemente, a gente viu algumas notícias de empresas demitindo o RH inteiro, né? Dizendo que o RH não estava mais fazendo falta. E é muito louco, porque o RH sempre foi ali o responsável por não só contratar uma pessoa nova, mas fazer essa integração, tem uma série de outras atividades ali que acontecem no dia a dia, né? Num mundo mais recente, inclusive, cuidar de transformações culturais. O problema é que a gente olha para isso e vê a transformação cultural sendo transformada num simples treinamento. A gente vê hoje qualquer pessoa contratando um agente artificial, porque é a pessoa que vai lá e escreve o seu agente, né? Sem necessariamente fazer a integração da melhor forma, sem necessariamente passar por todos esses passos. E isso é importante e relevante, porque quando a gente está falando de, por exemplo, um RH que está fazendo a cultura acontecer através de um treinamento, né? Eu não estou dizendo aqui que o treinamento não é bom, eu estou dizendo que o treinamento sozinho não é o suficiente para fazer uma mudança de cultura. Mas o RH está fazendo isso porque muitas vezes o líder está criando uma métrica de sucesso que é pessoas treinadas lá no final do dia, né? Então, assim, a definição de que métrica você coloca para o seu time vai fazer com que a empresa, né, vá para um caminho ou para o outro. Então, o caso que você citou do iFood, a gente tem uma quantidade gigantesca de agentes que estão trabalhando ali para colaborar em tarefas com o processo interno deles ali, né? E a Ana comentou no começo que eu tenho vários agentes. Esses dias eu estava tendo uma conversa com o Júlio, que também trabalha com a gente aqui, sobre o que ele estava achando, porque eu tinha configurado um agente para fazer gestão de um dos nossos projetos, e ele vira e mexe, vai lá no canal e cobra a gente, né? Ele cobra o Júlio, fala assim, e aí, vocês já fizeram a tarefa tal? Vocês já fizeram? E daí tem hora que a gente fica assim, mas sou eu que estou falando para ele fazer ou ele que está mandando eu fazer as coisas, né? Então, assim, tem uma série de mudanças aí comportamentais que estão acontecendo por causa da introdução dos agentes, de como eles trabalham. E aqui estou falando até do agente mesmo, né? Que vai lá e faz alguma coisa, mas o simples fato do uso da inteligência artificial, onde a gente deixa de olhar para a performance do colaborador, do jeito que a gente sempre olhou, e passa a olhar, por exemplo, para quanto de conhecimento está sendo gerado, qual é a forma da gente armazenar esse conhecimento, como que a gente melhora isso para frente. Então, acho que tem uma mudança muito grande na forma que as empresas trabalham, atuam e são mensuradas, né, com essa história. E acho que a preocupação geral é que tem a grande maioria, aqui arrisco 99, alguma coisa por cento, não está olhando para isso, né? Não tá com isso na conversa do dia a dia ali no board. Complementa aí, por favor, Ana.
Eu acho que se a gente for para essa parte de mensuração, a gente vai ladeira abaixo, sabe? Porque métrica, a gente chama aqui muito de métrica de sucesso, né? Qual que é a sua métrica de sucesso? Quais são os indicadores que as empresas, enfim, utilizam para mensurar que determinada coisa teve êxito? Do lado humano, eu acho que a gente já falha, né, com as métricas que a gente tem. Então, acho que, primeiro, a gente não atualizou as métricas quando a gente passou da revolução humana sem dados para a evolução analítica digital. Então, a gente está usando a mesma métrica, sei lá, na década de 80. Então, e a gente agora está tendo que fazer uma segunda atualização, que é pensar na máquina no meio disso tudo, né? Então, para mim, ainda segue obsoleto. Foi até o exemplo que eu trouxe no início. A gente mensura quantas pessoas estão utilizando a IA, a gente mensura o token, né? Um assunto que tem sido até bem recorrente, né? Essa questão dos tokens, das empresas estourando os seus orçamentos, enfim, de nós, seres humanos, estourando os nossos orçamentos, mas e aí, o que a gente está fazendo com isso? Só que se a gente não fizer uma métrica que olha o que a gente está fazendo com isso, a gente vai seguir mensurando apenas o token ou o uso. Então, dá para a gente ficar aqui, assim, umas 4 horas falando sobre isso, porque tem sido um tema muito explorado, né, dentro do Vale do Silício. Eu até outro dia escrevi sobre isso também. Meta, Facebook, Google, todas essas empresas estão olhando pelo que a gente chama de token maxing, que é vincular, eu acho que isso assim, é o mais bizarro da história, né? Vincular um bom funcionário, então eu coloco um rótulo se aquele funcionário é bom ou não, mediante o quanto de IA ele usa. Só que o quanto de IA ele usa é tipo o quanto de token eu estou gastando, mas o quanto isso está revertendo valor para o negócio, a gente ainda não chegou lá, sabe? Eu acho que essa é uma discussão muito profunda, porque eu posso usar IA para vários nadas e nem tudo precisa de uma IA. Então, acho que aqui a gente volta muito a mente para o ferramental, né? E menos por toda a questão que a gente trouxe até então e vai continuar esse papo presencial de como que isso está afetando, né? De fato, nosso modelo de negócio tem que mudar, não adianta. A gente está falando sobre isso há muito tempo, quando a gente fala sobre a jornada de cultura analítica, em ser uma organização orientada a dados em IA, em ter uma cultura mais analítica dentro das empresas. A parte de processos sempre foi a mais difícil, né? Dentro do que a gente traz o 3P1T, e para mim a IA generativa está escancarando assim, a urgência disso acontecer e dos processos precisarem de fato serem atualizados. Eu queria só reforçar aqui sobre o que vocês trouxeram, porque a gente está falando de uma revolução invisível, que a gente não consegue tangibilizar, mapear a métrica, o processo, o fluxo e tal. E falando da necessidade de uma reconfiguração de uma organização, reforçando aquilo que eu falei no momento zero da nossa conversa, que a reconfiguração da organização ela tem dois pilares, né? A organização como instituição, trabalho, empresa, e a organização da forma que a gente trabalha. Essas duas coisas, né? Então, a reconfiguração da organização ela está nesses dois, tem esses dois itens aqui dentro da organização. Mas como é que a gente reconfigura algo sem enxergar ou ter visibilidade desse fluxo? Então, acho que esse Desculpa eu só te cortar, porque eu acho que você falou uma coisa muito importante da reconfiguração, que não tem tamanho de empresa, né? Tem tanto as muito grandes, as médias, as pequenas vão passar por essa mesma reconfiguração. Desculpa que eu te cortei, porque eu acho que você vai falar justamente isso. Porque o tipo de reconfiguração que a gente está falando, ela está afetando todos os tipos de empresa. Qualquer empresa está usando o assistente, o agente, implementando em algum nível, né? O Workspace carrega lá os agentes artificiais, o Gemini, então eu posso fazer a pergunta direto na hora que eu estou desenvolvendo o relatório, eu já termino o relatório de Analytics para mim. Estou pegando um exemplo de uma plataforma completa, mas eu também tenho o cara que usa o Cloud dentro da startup. Então, em todos os níveis precisa dessa reconfiguração, mas primeiro eu preciso conseguir mapear, né? E eu não mapeio mais o processo, né? A Ana até trouxe a marcação aqui, a gente se acostumou a mapear processo. O que a gente precisa mapear agora é contexto. Porque a revolução, ela inverte a lógica de não existe mais necessariamente um processo, existe
contextos que estão inseridos e fluxos que se alteram por isso. Mas esse, né, Ana, é o papo do nosso evento, né? Então, aqui a gente se direcionando para o final, porque hoje a intenção era fazer um primeiro bate-papo, a gente fazer um aquece de conversa, entender um pouco de dores aqui, né, Ana? Se alguém quiser compartilhar uma pergunta, compartilha conosco. Acho que a Tainara acabou de compartilhar, não, a gente não combinou com ela, mas a Tainara acabou de compartilhar. E aí, pode ler para a gente, Ana, por favor, ou o Edu, quem está mais fácil, que eu tá longe de mim aqui. Claro, a Tainara trouxe quais métricas são fundamentais para avaliar a adoção da cultura analítica e avaliar se estamos conseguindo mudar o ponteiro do negócio. Difícil, hein? Brincadeira. Porque essa pergunta, Tainara, é mais uma live que a gente tem que fazer de assim, umas 2 horas para começar a entrar nesse assunto, tá? Mas eu vou tentar responder de uma forma mais objetiva e Edu e Capra complementem, tá? A gente trabalha aqui na Capra com o conceito de cultura analítica mediante 3 pilares, que é o 3P1T, 4 pilares, que é o 3P1T, tá? Que a gente está falando de pessoas, processos, políticas e tecnologia. Então, sempre quando a gente fala da cultura analítica, eu preciso mover esses pilares e não à toa pessoas está primeiro e tecnologia é o último dos 4, tá? E aí, quando eu falo de criar métricas, então, primeiro, a gente tem um índice de maturidade analítica, que vai olhar como que está a evolução dessa organização, mediante uma escala de maturidade analítica que hoje já contempla o nível AI-driven, e é necessário que cada organização faça o desdobramento, né, estratégico, no caso, ir desdobrando de uma forma mais detalhada e mais granular em métricas de acompanhamento e de monitoramento, que vai depender muito de cada organização, objetivo estratégico, desejo, visão de futuro, etc., tá? Então, a gente até desenha isso junto com os nossos clientes, mas é a resposta tal do depende, né? Porque cada caso é um caso. Então, não existe, é esta métrica, tá? É a métrica que você deva utilizar. Vai depender muito do contexto da empresa e do que vocês querem ali como futuro, como que é o uso, como que é a cultura hoje dentro da organização, mas precisa ser desdobrado desse 3P1T, que é o alicerce de tudo, tá? Eu acho que a Ana já respondeu aqui que a gente consegue medir os pilares, tá? Porém, Tainara, um ponto importante, tá? Dentro do que tu trouxe para a gente na conversa. A gente costuma tentar atrelar uma métrica de sucesso à mudança. E isso não existe. Eu consigo atrelar uma métrica de melhora de performance, mas ela não é uma métrica relacionada à mudança. A mudança está acontecendo de qualquer maneira. Tu quer medir ela ou não, ela vai atravessar a empresa. Não significa que tu não tem que apontar os teus pontos de melhoria, óbvio que sim, mas a métrica ela vai estar apontando melhoria do resultado. Tá? Então, elas caminham lado a lado. É só para tomar um cuidado, porque a métrica de performance, e tentar colocar misturar métrica de mudança com performance, gera uma confusão sem fim e que não mede nada no final. Porque, na verdade, a mudança ela é um efeito do fenômeno que está acontecendo em volta da tua organização e é uma necessidade de adaptação, enquanto a performance é o que aqueles novos instrumentos, tecnologias, afetam ou melhoram o teu resultado ou pioram o teu resultado, porque isso também vai acontecer. Né? Então, a mudança ela é um fenômeno, né? E com mais dificuldade de medir. A performance é o que tu tem que continuar medindo e encontrar as novas medidas de performance para os agentes artificiais também. Como é que eu meço agente artificial? Então, só fazendo essa distinção. Tá? Tem mais uma pergunta, Ana? Dá tempo da gente responder? Isso que eu ia falar. Vamos responder ela e aí a gente fecha, porque a gente tem 2 recadinhos finais, o sorteio e mais um outro que eu tenho. O sorteio já está aqui preparado, gente. Se vai dar certo, se der errado, a culpa é da IA, tá? Não é minha. Vai lá, Edu. Quer pegar a pergunta do Clênis, Edu? Eu ia falar justamente que tinha a pergunta do Clemente aqui, que é qual o risco das empresas caírem no work slop e ficar nesse círculo vicioso com seus agentes e funcionários. E aí, puxando aqui o começo já da resposta, eu acho que tem a ver diretamente com o método que você está usando para criar esses agentes, que tem a ver com aquilo que o Capra mostrou num frame agora há pouco, que fala quais são as configurações que você tem que ter, quais são as regras de negócio que tem que ter, qual é a parte ética que tem que ter, quais são
todo aquele frame ali, ele deveria estar embutido dentro da configuração do agente. E aí a gente cai justamente no vamos fazer rápido e fazer o que a gente quer aqui, né? E aí você consegue fazer um agente, mas que provavelmente vai falhar ou vai entregar alguma coisa a menos e assim por diante. Porque eu acho que as pessoas e empresas ainda estão vivendo uma era de que, assim, nossa, que legal, eu posso pedir para a IA fazer o meu trabalho, só que quando você pede para a IA fazer seu trabalho, ela faz de um jeito pasteurizado, ela faz de um jeito padronizado, você não tem diferencial nenhum. E é por isso que o Capra trouxe que a gente precisa cuidar do contexto, que o contexto é único, é da empresa, né, é o dado da empresa e assim por diante. Vai lá, Ana, sorteio e fecha pra gente. Tá, bora lá, gente. Ó, peguei o nome de todo mundo que tá aqui, tirando que é do Instituto. Yuri não vai ganhar livro. Yuri, foi mal. Ju. Tirando quem é do Instituto, já peguei o nome de todo mundo. Coloquei aqui no nosso amigo chat GPT. Estou pedindo para ele fazer um sorteio aleatoriamente e imparcial de um participante desta listinha. Deixa eu só dar minha última validação aqui. Beleza. Ah, você quer fazer no seu, então? E aí, vai dar resposta diferente, hein? Não, você que está comandando o show. Vai ter que sortear 2 livros. Ó, bora lá. Participante sorteado foi Mariana Rodeio. Mariana Rodeio. Mariana. Tá aqui, tem que estar aqui. Se não tiver aqui, não vai valer. Aqui, Mariana Rodeio está com a gente ainda. Boa. Boa. Mariana, manda um e-mail, por favor. Eu deixo aqui, para quem então escreve, tá? Vai, pode seguir, Ana, que eu só vou escrever para ela aqui. Tá, manda para a Mariana, parabéns. Eu quero mandar um último link aqui para vocês, pessoal. Obviamente, quem ficou com a gente aqui até agora, a gente vai liberar um cupom de desconto ProAir, que é o nosso próximo evento. Lembrando, final desse mês em São Paulo. Então, vou mandar aqui o Forms. Por favor, respondam o Forms e quem responder, vocês vão receber automaticamente, tá? O cupom de desconto válido nas próximas 24 horas. Então, tem que decidir rápido querer ir e estar com a gente presencial, tá bom? Era isso, acabei de mandar aqui. Era meu último recadinho. E Mariana tem que ir presencial, ganhou o livro, tem que ir. Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, Edu, Ana, por terem dedicado aqui também essa horinha aqui. Papo rápido, direto. Espero encontrar vocês pessoalmente, presencialmente. Quem não puder estar conosco, a gente vai se encontrar em outras oportunidades online também. E era isso, tá, gente? Acho que, Edu, Ana, algum ponto adicional, alguma coisa que a gente esqueceu, só deixar de novo, vou digitar para vocês o caprainstitute.com, que tem todos os eventos e o que a gente está realizando. E acho que é isso. Vai lá, Eduana, se quiserem dar um tchauzinho. Meu recado é só que eu estou esperando vocês presencialmente nos eventos todos ou algum, porque a gente está com saudade de ver uma galera junto, conversando desse assunto tão bacana. Até. Boa, gente. Também estamos super animados. A gente recebe muito essa demanda de fazer evento presencial, não é sempre que acontece. Então, é real, assim, aproveitem para ir, tem vários locais diferentes e nos vemos lá. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Boa tarde para vocês.